Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de física. Nosso tema de hoje é termodinâmica e a revolução industrial. Meu nome é Bartô, professor de matemática. Acompanhe comigo o nosso material. Então a termodinâmica e a revolução industrial ela tem muito a ver com a evolução do homem. Então, para iniciar essa aula, nós trouxemos aí, por exemplo, as condições de vida primitiva que o homem anteriormente ele não tinha a utilização do fogo. E posteriormente ele passou a utilizar o fogo. E aí vem a grande importância do fogo para o homem. E aí onde surgiu algumas evoluções para o homem, como o fogo, a roda, a escrita, e aí vem se desenvolvendo até hoje em nossos dias. O fogo era para o homem de fundamental importância e para a sobrevivência, onde nós tínhamos o conforto também para a preparação do alimento e para a fabricação de armas. E aí se desenvolveu muitas situações a partir do fogo. Então olha só, a partir do fogo também nós temos as máquinas térmicas, e aí vem o conceito de máquina que está entrelaçado entre a força, certo? E energia. E ainda nós temos a máquina e o ser humano, que aí ela vai ser trabalhada já aí o início da Revolução Industrial, onde passou-se a utilizar muito a máquina em virtude de transformar essas trabalho e energia que era utilizada dos animais e passou-se a transformar essa situação para as máquinas que são construídas. Por sua vez, nessa situação da Revolução Industrial, se deu-se o estudo da termodinâmica. E aí ela vem sempre da necessidade de o homem de transformar o seu meio, onde nós temos aí que utilizava-se antes animais de trabalho, né, para transformar a energia em força, em algumas situações dentro das fábricas. E aí se viu-se a necessidade de fazer essa transformação e economizar tanto o financeiro e aumentar a produtividade. Então, nesse caso, pensou-se em algumas situações como as máquinas térmicas que eu vou falar agora para vocês. A primeira máquina térmica registrada na história é a turbina de Heron, onde vocês vão perceber ao longo do estudo que ela vem do estudo da pressão, onde nós tínhamos uma esfera de circunferência e nas suas extremidades tinha duas saídas. E aí entrava-se vapor por um túnel, por um tubo, para dentro dessa esfera, e quando se coloca esse vapor dentro da esfera, ela vai gerar uma rotação devido às suas saídas, que eram reta e a outra tinha curva. E aí ela gerava uma circunferência em seu eixo dessa esfera. Após essa evolução desse feito, lá em 1600 mais ou menos, já veio já algumas máquinas bem diferentes, mas tomando como conceito a máquina inicial da turbina de Heron. Por exemplo, a máquina de Newcomen e a máquina da térmica de Watts. A diferença de uma para a outra está na utilização das válvulas. E aí você pode aprofundar fazendo a pesquisa acerca dessas duas máquinas, tudo bem? Então olha só, aí nós temos um exemplar da máquina a vapor de James Watt, né, onde ele já trabalhava aí, a pressão, utilizada já lá da situação anterior, do físico anterior, né? Só que a melhoria que ele fez foi a utilização das válvulas, certo? E aí, por
que foi o grande marco da história, né, dos transportes. Nós temos também o barco a vapor, e todos esses transportes eles utilizaram-se da termodinâmica, dos estudos da pressão e da térmica. Na gravura acima, vocês vão perceber aí que nós temos a instalação industrial do século XVIII, onde se é utilizado fortemente os conceitos da termodinâmica. E aí vocês vão perceber que existe já a diferença, nesse momento, das máquinas que eram utilizadas anteriormente, que tinha a utilização e a força da utilização para animais, para desenvolver o trabalho necessário nessa situação. E aí passou-se a utilizar a térmica, né, os estudos da termodinâmica, para a evolução das máquinas e utilização da pressão, mais necessariamente gerando energia. E aí, ao gerar energia, vai gerar mais produtividade dentro das fábricas. Com isso, a Revolução Industrial foi num período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve no início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e se espalhou para o mundo, causando grandes transformações. E aí nós temos alguns pontos que são muito relevantes falar aqui, que é em relação à evolução tecnológica nas formas de produção e nos meios de transporte, como eu havia trago para vocês em figuras anteriores, a substituição do homem de algumas ferramentas por máquina. Então, essa é uma característica principal da Revolução Industrial. Nós temos também ainda a produção acelerada e em massa, certo? A redução dos preços dos produtos a partir da Revolução Industrial e a promoção do consumismo. Então, vocês vão perceber que a relação histórica da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que ela é concomitante a esse período, elas vão favorecer a economia, né, e ao bem-estar da sociedade. Mas para isso acontecer, houve algumas evoluções por trás, que aí a gente vai perceber, né, que são as evoluções tecnológicas, né, por meio de algumas situações já dadas no meio científico da época, e aí houve as transformações. Por exemplo, o uso de animais para transformar a energia passou-se a utilizar, por exemplo, os conceitos da termodinâmica para construir máquinas e assim favorecer aos burgueses da época, fazendo com que houvesse mais produção e assim reduzisse até mesmo alguns custos dentro da sua fábrica. E aí, por sua vez, isso vai refletir na sociedade também, né? Vai reduzir os preços de produto e vai ter mais materiais para consumo. Ainda falando sobre a termodinâmica, nós vamos ter 4 situações dentro dela. A primeira dela é a máquinas térmicas e a Revolução Industrial. A segunda é o princípio de conservação de energia. A terceira é a transformação de energia térmica em movimento. E a quarta são as transformações termodinâmicas. Então, na primeira, nós temos aí a máquina térmica e a Revolução Industrial. Nós trouxemos aqui 3 pontos principais. A primeira dela é a máquina térmica, são os seus dispositivos que convertem a energia interna de combustível em trabalho mecânico, como nós trouxemos anteriormente. As máquinas térmicas são compostas por 2 fontes, uma quente e a outra fria. E o terceiro ponto é o desenvolvimento das máquinas térmicas. Foi um fator determinante para a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa no século XVIII e XIX. No segundo ponto, nós temos aí o princípio de conservação da energia, que por sua vez, ela pode ser criada e nem destruída, apenas ela se transforma. E aí nós temos 3 pontos principais dentro do princípio de conservação de energia, que são
Toda a energia de que o universo dispõe sempre existiu na mesma quantidade, desde a origem do universo. No segundo ponto, nós temos em termos quantitativos, a energia sempre se mantém constante. Sendo assim, a única coisa que é possível é transformá-la. E o terceiro ponto da conservação de energia é que ele é fundamental para a compreensão das leis da termodinâmica. No terceiro item, transformando a energia interna em movimento, ela vai se dar aí a primeira lei da termodinâmica, que ela diz o seguinte, que a variação da energia interna de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor trocada no meio ambiente e o trabalho realizado durante a transformação. E aí nós temos três conceitos básicos dentro da lei da termodinâmica, que é a lei interna, que está presente no combustível, o calor, que é a energia transferida entre diferentes corpos, e o trabalho, que está associado ao movimento ou à funcionalidade da máquina. E no quarto, ela vai trabalhar as transformações da termodinâmica, e aí nós vamos ter as transformações adiabáticas, que é a transformação da termodinâmica que não há troca de calor com o ambiente, e aí vem a aplicação da primeira lei da termodinâmica, que foi trabalhada anteriormente com vocês. Nós temos também a segunda transformação isotérmica, que é a transformação na qual a temperatura permanece constante, e aí também nós temos a aplicação da primeira lei da termodinâmica. Nós temos ainda a transformação isobárica, que é a transformação em que a pressão permanece constante, e, por último, nós temos a transformação isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica, que é a transformação na qual o volume permanece constante. Todas elas estão se remetendo à primeira lei da transformação da termodinâmica. Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Peço a vocês que recorram à plataforma Edu, que reveja essa aula e outras aulas e aprofunde os seus estudos sobre a termodinâmica. Um abraço, até a próxima.